jd1noticias.com, a notícia no seu celular. E o JD1 TV vai falar do trabalho da Polícia Rodoviária Federal, que tem como finalidade a fiscalização e o policiamento ostensivo nas rodovias. Converso agora com o superintendente da PRF no Mato Grosso do Sul, Luiz Alexandre Gomes da Silva. Seja bem-vindo aos nossos estúdios. E já para a gente começar, vamos com dados. Quantos acidentes foram registrados nas estradas do Mato Grosso do Sul no primeiro trimestre deste ano? Em comparação ao mesmo período do ano passado, este número diminuiu ou aumentou, superintendente? Bem, primeiramente, muito bom dia. Agradecemos ao JD1 Notícias pela oportunidade. A Polícia Rodoviária Federal está falando a respeito da problemática dos acidentes de trânsito, do seu trabalho de uma forma geral, mas muito especial em assuntos totalmente voltados para a questão da segurança viária. Principalmente nesse mês de abril, que antecede o mês de maio, onde nós temos um evento que mundialmente comemoramos e a data, um mês que marca ações voltadas para a segurança viária, para a segurança no trânsito, que com o Maio Amarelo. E também, semana que vem, lembramos que nós teremos aí mais um grande feriado, né? Feriado de Semana Santa, e que sempre traz muita atenção e muitas vezes preocupação para todos os órgãos de trânsito e não poderia ser diferente para a Polícia Rodoviária Federal. Os nossos acidentes, com relação ao primeiro trimestre do ano passado, nós registramos um aumento de aproximadamente 5% do número total de acidentes nas rodovias federais em Mato Grosso do Sul. E também registramos ali, infelizmente, um aumento na casa de 17% do número de acidentes graves. Esses acidentes graves envolvem tanto os acidentes que resultam em mortes, assim como os acidentes que resultam em ferimentos graves aos passageiros dos veículos. Infelizmente, né, essa porcentagem, 80%, é um número muito expressivo em relação às mortes nas estradas do Mato Grosso do Sul. E isso se reflete no quê? No aumento da velocidade? Tem algum outro fator? Veja bem, o número de mortes também teve um aumento muito grande, né, na casa de 80% no número de pessoas mortas, né? E o que nós temos o que está nos chamando a atenção, o que nos preocupa, realmente é a questão comportamental do motorista, né? É o atitudinal de cada um na sua responsabilidade de concorrer para que tenhamos um trânsito mais seguro, mais pacífico, e vários fatores acabam influenciando, mas muito principalmente nós estamos ligados à imprudência do motorista, né, do condutor de veículos, porque nós temos registrados e verificado acidentes de colisões frontais, por exemplo, que fica evidente, né, que o condutor do veículo foi totalmente imprudente naquela ação, a tentativa de ultrapassagem, enfim, né, muitas vezes nas condições em que ele se coloca disposto a conduzir seu veículo, muitas vezes sob estado de sonolência, de forma que não vai concorrer para a segurança, vai gerar risco, vai gerar perigo, vai gerar dano e, infelizmente, muitas vezes acaba gerando a morte de terceiros. E, superintendente, como é que a PRF atua para combater esse tipo de problema? Bem, intensamente a Polícia Rodoviária Federal realiza fiscalizações de forma ordinária e extraordinária, né? No seu dia a dia, na sua rotina ordinária, nós realizamos o nosso trabalho ao longo das rodovias federais, fazendo patrulhamento, a fiscalização com diversas ações e também em datas festivas nós aumentamos significativamente a nossa força de trabalho nesses dias para justamente coibir que infrações de trânsito e o desrespeito à legislação de trânsito de uma forma geral ocorra, né, e muito principalmente para que acidentes não aconteçam também e que vidas sejam preservadas. Esse sempre é o objetivo finalístico aí de todos os órgãos de trânsito e não poderia ser diferente por parte da Polícia Rodoviária Federal. E algo assim muito recorrente, principalmente entre os caminhoneiros, é o uso do rebite, né? Para eles que querem se manter acordado por mais tempo, e também o uso de outras drogas. Como que é feita essa fiscalização? Tem como identificar ali no local se a pessoa está alterada, se ela fez uso de determinada droga? Sim, hoje o que nós temos? Na verdade, os artigos do CTB que regulam e falam a respeito dessa questão da problemática, né, dessa grave
dessa gravíssima infração de trânsito, que é conduzir o veículo sob efeito de álcool ou sob efeito de alguma outra substância com alteração da sua capacidade psicomotora, está regulamentado ali no artigo 165 do CTB, assim como no 276, 277 e também no artigo 306, que já eleva essa situação de infração administrativa, né, de trânsito para uma questão de crime de trânsito. E o que nós temos hoje em dia? Com relação à alcoolemia, a fiscalização ela é feita através do teste de alcoolemia, né, através dos nossos aparelhos de etilômetro, onde o condutor é submetido ali a esse teste e aí nós verificamos se ele está conduzindo ou não o seu veículo sob efeito de álcool. Ok. Com relação a outros tipos de drogas, né, de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, né, ou de novas substâncias psicomotoras, psicoativas, nós temos qual é a forma como que os agentes de trânsito atualmente, como eles possuem, qual é a forma que nós temos de constatar isso aí, de fiscalizar. Nós fiscalizamos, nós temos a resolução 432 do CONTRAN, que regulamenta e disciplina tanto a fiscalização por etilômetro, quanto outro tipo de fiscalização, que é através do termo de constatação de sinais que identifiquem a alteração da capacidade psicomotora do motorista, do condutor. Então, esse termo, o agente de trânsito, ele possui essa competência legal para fazer essa constatação e lavrar um termo mediante daquilo que ele observar, né, dos sinais que comprovem, na verdade, o que indiquem essa alteração da capacidade psicomotora do motorista. Lembrando que temos que preencher um conjunto de sinais, não apenas um tipo de sinal. Então, nós temos ali, verificamos sobre vários aspectos com relação à memória do condutor, olhos vermelhos, indícios de vômito, enfim, são uma série de sinais, sonolência, irritabilidade, agressividade, depressão. São um conjunto de sinais que estão ali regulamentados, né, de forma explícita lá nesse anexo da resolução, que o agente de trânsito ele vai preencher e, havendo um conjunto desses sinais, ele assina esse termo, evidenciando a constatação de que aquela pessoa, aquele cidadão está dirigindo sob a influência de uma droga, né, que alterou a sua capacidade psicomotora, né, resumidamente. Além disso, a outra forma de constatar essa questão é através do exame clínico, né, onde o motorista pode ser encaminhado pela autoridade judiciária competente para a realização desse exame. Hoje nós estudamos uma outra forma também, ainda está em estudo, em análise, já em avançada fase, para a homologação do aparelho conhecido como drogômetro. Esse aparelho, ele está sendo, essa pesquisa e todo esse estudo está sendo conduzido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, através da Secretaria Nacional de Drogas, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, já foram feitos vários estudos, já foram feitas fiscalizações por amostragem com voluntários que participaram desse estudo técnico, e tudo isso foi encaminhado, né, para a devida análise e homologação desse aparelho. Acreditamos que até o final do ano podemos ter uma novidade aí. Isso também requer ajustes e alterações de marcos legais, né, mas acreditamos que até o final do ano é bem possível que também tenhamos aí à disposição dos agentes de fiscalização de trânsito esse equipamento que vai, sem sombra de dúvidas, ajudar de sobremaneira na constatação de que o condutor está dirigindo de forma alterada, né, com a sua capacidade psicomotora alterada. E a partir do momento que é confirmado que ele tem essa alteração, que ele fez uso de alguma substância, qual a pena aplicada a esse motorista? Na realidade, além da pena da sanção administrativa, que é a lavratura do auto de infração, a respectiva multa, suspensão do direito de dirigir e tudo mais, dependendo da situação, ele acaba sendo enquadrado numa condição de crime de trânsito. Ele, além de cometer uma infração de trânsito, ele comete também um crime de trânsito, né? E aí ele vai responder por esse crime de acordo com o artigo 306 do CTB, né? Ou seja, a sua situação só vai piorando dependendo daquilo que for constatado pelo agente de fiscalização.
E além do uso dessas substâncias, a PRF também trabalha no combate ao tráfico de drogas nas estradas. Inclusive, algumas organizações, elas utilizam estradas vicinais para o transporte. Como que vocês atuam para combater isso? Sim, cada vez mais a Polícia Rodoviária Federal, ela tem atuado, né, muito na redução da oferta de drogas, né, através do seu trabalho ostensivo, do seu trabalho de apreensões de toneladas e toneladas de drogas em todo o país, e cada vez mais as nossas ações estão sendo orientadas pela inteligência. Então, são medidas que buscamos identificar quadrilhas, organizações criminosas, trabalho em parceria com os outros órgãos de segurança pública, órgãos de inteligência, órgãos de defesa do nosso país. Dessa forma, com um trabalho integrado, coordenado, buscamos otimizar os nossos meios e aumentar aí a redução da oferta de drogas ilícitas no nosso país. Estamos reforçando, o nosso efetivo foi reforçado significativamente nos últimos anos pelo governo federal, com o ingresso de novos policiais. Novos policiais foram destacados para os estados fronteiriços, né, para que se haja um trabalho mais efetivo na região de fronteira, mas não ficamos apenas na região de fronteira. Trabalhamos em todo o país, em todos os corredores, porque as rodovias, na realidade, elas são corredores logísticos, e corredores logísticos estratégicos para tudo, né? Para o tráfego, o transporte de todo tipo de mercadoria. E, infelizmente, o ilícito também acaba, né, se utilizando desses meios, dessas rotas, e a polícia sempre constantemente está ali avaliando e reavaliando as suas ações, a sua metodologia de trabalho, buscando otimizar e tornar mais efetivo o trabalho e o enfrentamento ao crime do tráfico de drogas. Em relação aos acidentes, novamente, ontem mesmo nós noticiamos uma colisão entre duas carretas em Nova Andradina que teve uma vítima fatal. Em relação a isso, em quanto tempo a PRF chega ao local do acidente? Veja bem, esse nosso tempo-resposta da Polícia Rodoviária Federal, e não só da PRF, mas dos agentes de trânsito que são responsáveis pelo atendimento da ocorrência, no sentido de fazer o levantamento do local de acidente de trânsito, de realizar, no nosso caso, a perícia administrativa, dependendo da situação, da necessidade, e de apoiar também o trabalho da Polícia Judiciária, de apoiar o trabalho da perícia criminal, né? O nosso tempo-resposta ele tem uma diferença quando você quer, na verdade, mensurar um tempo-resposta que nós temos hoje regulado pelas áreas de saúde, de atendimento ao resgate às vítimas do acidente. Então, isso é muito relativo em razão das distâncias. Nós temos muitas vezes uma unidade operacional que cobre até 300 ou 600 quilômetros de circunscrição. Então, isso vai depender muito da situação no momento, né? Se a equipe não está empenhada, se as equipes não estão empenhadas numa determinada ocorrência, se eu tenho uma equipe que daquela circunscrição procedendo a alguma outra ocorrência, seja de qual tipo for, eu tenho que demandar uma equipe de uma unidade vizinha, né? E esse tempo ele acaba sofrendo essa variável muito grande. Entendi. E antes da nossa entrevista, nós conversamos aqui em off, o senhor estava me falando de algumas novidades em relação ao sistema que vai acabar auxiliando o cidadão em questão da segurança. O senhor poderia explicar mais ou menos para a gente como que vai ser isso? Ótimo, muito obrigado. Nós lançamos recentemente o Sinal Agro, né? Esse Sinal Agro ele vem a auxiliar na identificação dos produtos que foram furtados ou roubados na área agrícola, né? Então, o proprietário, o produtor rural que tiver o seu maquinário, insumos, os animais furtados ou roubados de sua propriedade, ele pode, antes mesmo de fazer o registro na autoridade da Polícia Judiciária competente, ele pode já entrar no nosso site, preencher ali as informações, anexar fotos daquilo que foi furtado e roubado da sua fazenda, da sua propriedade, do seu sítio, e automaticamente isso vai para a nossa central de comando e controle, imediatamente passa por um critério de homologação e homologado é disparado para um raio de até 200 quilômetros, onde os policiais receberão em seus smartphones funcionais e também dentro das unidades operacionais, receberão a informação de que houve um furto daquele determinado produto, né, bem, insumo ou veículo ou maquinário, foi furtado naquela propriedade rural, nesse raio de 200 quilômetros imediatamente. Além dessa informação ficar no banco de dados para consulta também.
né? Uma outra questão que nós temos é o sinal desaparecidos. Então, a pessoa que tem um ente querido, um familiar que desapareceu, ele pode estar informando ali da mesma forma, entra no site, preenche as informações, informa a Polícia Rodoviária Federal e aí o raio de abrangência é maior. Ele vai para um raio de abrangência de 500 quilômetros, onde todas as nossas unidades operacionais são informadas daquela situação. Isso vai aumentar, né, o tempo-resposta a essa ocorrência e muitas vezes aí o êxito na realidade, flagrar aquela situação, salvar aquela pessoa que está numa situação de risco, de perigo, né, um desaparecido e até mesmo proceder aí à prisão de meliantes, de criminosos, quando nós falamos da questão de furto e roubo de maquinários e bens de uma região agrícola, por exemplo. Luiz Alexandre, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui nos nossos estúdios. E para finalizar, eu queria que o senhor deixasse um recado para os motoristas, principalmente agora que estamos próximos do feriado da Semana Santa, as pessoas que vão pegar a estrada. Eu queria que o senhor deixasse o seu recado e uma dica, né, de segurança para essas pessoas. Que todos tenham maior prudência no trânsito, né? Tenham mais respeito à vida, principalmente, né? A respeito a terceiros que estão trafegando, aos veículos de menor porte, que tenham mais empatia, que todos concorram para que tenhamos um trânsito mais seguro e mais pacífico. É fundamental, é o comportamento do motorista que vai dizer, que vai formar, encoraçar essa segurança viária, né? É importante. Não basta apenas os órgãos de fiscalização, os órgãos de engenharia, enfim, todos os agentes que atuam na prevenção aos acidentes, que eles trabalhem. Mas tudo isso, se não ocorrer a conscientização do motorista da sua responsabilidade, do seu papel na segurança viária, tudo isso acaba sendo muito mais difícil para que tenhamos um trânsito mais seguro e mais pacífico. E principalmente para que evitemos que vidas sejam perdidas no trânsito. D1Notícias.com, a notícia no seu celular.